Ok, so hoje a minha ideia é partilhar com vocês dois temas que são muito relevantes aqui para a WBA e que temos dedicado muito tempo. Não vai ser uma apresentação muito técnica, mas penso que vos vai ajudar a perceber um pouco como é que algum destes standards e alguma desta tecnologia é desenvolvida e quais são as discussões que estão a decorrer neste momento um pouco por todo o mundo. Os dois temas vai ser vou falar do Open Roaming e vou falar também dos 6 GHz, o que é que está a acontecer no mundo e vou fazer aqui um bocadinho um deep dive no, no IFC, portanto no Automated Frequency Coordinator, que é um mecanismo que vai permitir que a banda dos 6 GHz possa ser não só utilizada pelo Wi-Fi, mas também salvaguardar outras tecnologias que hoje em dia já usam esta banda dos 6 GHz. Mas falando aqui um pouco, começando então pelo Open Roaming. O ano passado eu falei um pouco do Open Roaming. A nossa perspectiva é que hoje em dia existem milhões de redes que nós chamamos as redes do Wi-Fi público. Penso que todos nós já usamos quando estamos fora de casa, quando vamos ao escritório de alguém, e portanto podemos dizer que existem dois grandes grupos. Portanto, tudo que é redes públicas, quer seja de uma cidade, de uma biblioteca, de um shopping, tem essas redes Wi-Fi e também existem redes privadas, que pode ser de uma empresa ou mesmo da nossa casa, e que nós temos de partilhar o Wi-Fi com alguém, quer com as nossas visitas, ou se é no escritório, temos de receber os nossos clientes, os nossos parceiros, e temos de partilhar a rede Wi-Fi com eles. E o que acontece hoje em dia é que esta partilha da rede Wi-Fi é muito fragmentada e cria um bocadinho uma grande frustração, porque vamos a diferentes locais e temos métodos de conectar-se ao Wi-Fi totalmente diferentes. E o que cria todas estas questões que eu estou a pôr aqui no ecrã, temas de segurança, será que esta rede é segura ou não? Temas de privacidade, será que eu devo dar o meu número de celular? Será que eu devo dar o meu e-mail? E o que acontece é que, mesmo quando a gente consegue se registar ou conseguimos de alguma forma conectar o Wi-Fi, depois nunca sabemos se realmente vamos ter um bom Wi-Fi ou não. É sempre aqui uma grande dúvida e uma grande incerteza que todos temos. E um pouco nessa lógica, os membros da WBA vieram a trabalhar então neste conceito de como é que podemos melhorar este Wi-Fi em locais públicos. Durante muito tempo trabalhámos muito o tema do chamado Passpoint, ou Hotspot 2.0, e Tiago, só um minutinho, posso te interromper rapidinho? A sim, tua sim. tela não está mudando os teus slides. Eu Ah, não sei se você não está está? mudando aí. Não. Ok, é que eu estava aqui a rodar, então alguma coisa estava aqui e não está a ocorrer bem. Deixa-me aqui um segundo. Sim. Vamos então ver se eu me consigo aqui. Ok, vamos aqui novamente pôr os slides e ver se eu consigo. Ok. Agora conseguem ver, certo? A capa sim. Agora vamos ver se ele vai alterar os slides quando você mexer. Ah, continuam a ver a capa. A capa. Uhum. Ok, então vou parar novamente. Vou parar novamente.
E vou partilhar tela. Ok. Penso que agora já conseguem ver os slides a mudar. Agora sim, parece que sim. Boa, Só testa ótimo, aí para mim de novo, só para eu verificar. Agora sim. ótimo, Beleza, ótimo. obrigada, tchau. Bom, desculpem. Tecnologia tem destas coisas. Bom, então voltando ao tema nós tínhamos vindo a trabalhar muito o PassPoint, o Hotspot 2.0 e mais recentemente então avançamos com o tema do Open Roaming. O tema do Open Roaming vem desde o conceito de temos de melhorar os standards existentes para permitir o serviço de roaming entre redes Wi-Fi. O roaming entre redes Wi-Fi sempre existiu, desde 2003 que existe, mas estava muito limitado às grandes operadoras. E, portanto, havia um número muito pequeno de operadoras que já faziam roaming entre redes Wi-Fi, mas para escalar e tornar o roaming Wi-Fi de uma forma mais alargada, tinha-se de criar um conceito novo. E esse conceito baseia-se nesta chamada Open Roaming, que não só é um standard, mas é também uma federação do roaming. Portanto, o que isto quer dizer é que qualquer pessoa que se junta ao Open Roaming imediatamente tem acesso a todas as redes que já fazem parte do Open Roaming. Eu tenho um vídeo, eu não sei se vai dar para ver depois destes problemas do áudio, vamos ver se eu consigo passar o vídeo e vamos ver se vocês conseguem ouvir. Se não, eu avanço e podem sempre ver o vídeo no YouTube. Eu não consigo ouvir o áudio, Thiago. Não estão a conseguir ouvir? Ok. Ok, então eu vou avançar. Já que não se consegue ouvir o áudio, eu avanço. E aproveito para trazer alguns exemplos da implementação do Open Roaming. O primeiro exemplo é aqui na Universidade de São José, nos Estados Unidos, que eles têm uma rede Wi-Fi bastante grande, é uma universidade enorme, eles têm mais de 3.000 APs, têm mais de 50 edifícios que necessitam pôr cobertura, incluindo um estádio, onde eles praticam as diversas modalidades. E o que me pareceu interessante neste estudo de caso, quando nós falámos com eles, é que eles implementaram o Open Roaming em paralelo com a sua rede de username e password, através de um portal de autenticação, e eles tiveram as duas redes, os dois SSIDs, a correr em paralelo. E o que é que eles viram foi, conforme iam anunciando e promovendo a rede do Open Roaming, os estudantes e os professores iam instalando as credenciais nos dispositivos e ao fim de um tempo eles começaram a ver que mais de 90% das ligações começaram a ser utilizadas pelo Open Roaming. E isto acontece porquê? Porque uma vez que eu ativo o Open Roaming no meu dispositivo, o dispositivo fica com a inteligência de se poder conectar ao Wi-Fi de uma forma completamente automática. Portanto, eu não tenho de escolher o SSID, eu não tenho de estar a pôr nenhum username e password, o dispositivo vai se ligar de imediato. Eu digo sempre, mesmo que eu tenha o dispositivo no meu bolso, o smartphone vai se conectar, mesmo que eu não toque dele, ele vai eh, eh, perceber que está sob a cobertura da rede Wi-Fi Open Roaming e através do PassPoint ele vai fazer a associação e inicia uma autenticação e uma vez que é confirmada a identidade, ele liga-se. E o que eu acho que é muito interessante é que o, portanto, as pessoas do IT, da equipa da IT, viram o tráfego Wi-Fi e o número de dispositivos a se conectar à rede Wi-Fi aumentarem
por 15 vezes. E, portanto, eles tiveram e consideram que foi um grande sucesso porque eles conseguiram aumentar drasticamente o número de dispositivos conectados. E tal como eu disse, a grande responsabilidade disso é que, ao ter uma experiência de usuário completamente automática, o número de ligações e de dispositivos conectados aumenta. O outro o estudo de caso que eu quero trazer foi um piloto que fizemos aqui na Europa com a Comissão Europeia, em que a ideia era como é que eu vou fazer roaming entre diferentes cidades. Este foi um piloto feito na Bélgica. A ideia era como é que eu consigo levar a credencial que me foi dada num determinado local, neste caso numa cidade, e eu posso usar a mesma credencial e poder utilizá-la em outras redes Wi-Fi, noutros locais. Portanto, escolhemos 4 cidades, usamos dispositivos que já têm Open Roaming por defeito, que são os terminais da Samsung e também o Google Pixel, que já vem com credenciais no sistema operativo. Usámos também as credenciais das universidades e depois tínhamos um pequeno portal para as pessoas registarem e terem uma identidade para o seu laptop, ou para o seu smartphone, ou para o seu tablet. Pronto, e o que nós testámos os sistemas operativos mais relevantes, portanto, o iOS, o Android, o macOS e o Windows, e provámos que, independentemente da entidade que te vai dar uma credencial para o teu dispositivo, tu podes usar esse dispositivo em todas as outras cidades. E isto abriu perspectivas muito interessantes. Eu dou sempre o exemplo, vamos imaginar que eu sou um estudante de uma universidade e eu posso usar a credencial que eu tenho na universidade para me ligar ao Wi-Fi e de repente vou visitar a minha família que vive noutra cidade e de repente eu posso me ligar à rede Wi-Fi do shopping ou à rede Wi-Fi da cidade e assim estar sempre conectado. Um outro exemplo foi o nosso evento, o evento da WBA que tivemos em outubro, que foi feito num centro de congressos, onde também ativámos o serviço Open Roaming. O serviço foi ativado numa pequena parte da rede, porque também é um centro de congressos bastante grande. Ativámos em parte da rede. E podem ver, por exemplo, aqui no sumário das métricas, o nosso evento teve cerca de 450 participantes e nós tivemos mais de 1000 dispositivos únicos ligados. Portanto, mostrou que a parte de usarmos muitos dispositivos todo o tempo, mostrou que grande parte dos participantes conseguiram se ligar, conseguiram instalar a sua credencial, se ainda não a tinham, e gerou aqui bastante interesse e facilitou ao final do dia. O Open Roaming também facilita muito a experiência de ligar ao Wi-Fi. Portanto, uma vez que eu instalo a credencial, é totalmente automática a experiência. Uma característica interessante, no nosso evento em Amsterdão, nesse centro de congressos, nós testámos pela primeira vez, através do Android, da plataforma Android, utilizando a característica da API do Kporte, a possibilidade de enviar uma mensagem para o dispositivo do utilizador. Portanto, uma vez que o meu dispositivo se vai conectar, ele automaticamente se conecta ao Wi-Fi, e nós sempre temos a ideia de queremos de alguma forma interagir com esse dispositivo. E o Kporte, neste caso, foi testado e pode ser uma solução. Portanto, o que acontece, como podem ver aqui no print screen, deste dispositivo Android, que por exemplo era um dos dispositivos que eu tinha, ele aparece uma mensagem no painel de notificações, que é uma mensagem que é totalmente personalizável e neste caso simplesmente dizia Open Roaming,
a dizer que está conectado, e ao clicar naquela mensagem, abria-me, fazia um redirect para uma página web, que neste caso era uma página da WBA completamente, simplesmente a falar do piloto, mas o que eu acho interessante é que este tipo de soluções pode ser implementada por um shopping, por um hotel, e de repente eu como cliente eu posso entrar nesse espaço, se eu tiver a credencial eu vou-me ligar automaticamente, e depois o dono do espaço pode me enviar uma mensagem, que pode ser uma mensagem simplesmente de bem-vindo, ou uma mensagem também mais de marketing ou de comunicação. E, portanto, estamos muito motivados em continuar a desenvolver este tipo de tecnologias. De momento apenas funciona no Android. Estamos a falar com os nossos amigos da Apple para explorar soluções equivalentes. Também dando-nos aqui um pequeno status onde é que nós estamos com o Open Roaming. Portanto, existe já uma quantidade relevante de fabricantes Wi-Fi que já suportam o Open Roaming. Claro que a Cisco tem sido pioneiro nesta tecnologia, mas empresas como a Extreme, como a Cambium, CommScope e outras. E ao mesmo tempo nós já estamos a testar com muitos outros fabricantes, como a D-Link, a Ubiquiti, Alcatel, Lucent, entre outros, para eles também terem soluções para ativar o Open Roaming quando for solicitado ou quando um cliente tiver interesse em instalar o Open Roaming. Falando aqui um pouco em termos gerais, temos mais de 2 milhões de APs ativos no Open Roaming, temos mais de 600 certificados distribuídos em servidores de credenciais para identidades para se conectarem, mais de 400 empresas envolvidas, e estamos totalmente disponíveis para explorar pilotos de Open Roaming, por exemplo, no Brasil, com qualquer tipo de equipamento, desde que seja PassPoint compatível com o PassPoint. Temos mais do que interesse em realizar pilotos. Podem ver aqui por estas fotografias, temos um pouco de tudo, temos desde cidades, temos estádios, aeroportos, centros de saúde, pronto, em todos os locais onde faça sentido existir uma rede Wi-Fi pública. Apenas para fazer aqui um pequeno sumário e passarmos ao tema seguinte, não há dúvida que hoje em dia o Wi-Fi em locais públicos tem uma experiência de usuário muito fragmentada. Eu posso mesmo dizer que é frustrante muitas vezes, e que cria uma péssima imagem do Wi-Fi. A maior parte das críticas que nós vemos do Wi-Fi, muitas delas vêm por estas redes públicas que muitas vezes não têm uma gestão, não têm uma atenção que lhes permita prestar um serviço de melhor qualidade. Pronto, e nós achamos que o Open Roaming pode ajudar a harmonizar o Wi-Fi em locais públicos, mas também pode acelerar algo que para a WBA é muito relevante, é que as operadoras celulares comecem a olhar para o Wi-Fi de uma forma diferente e que possam olhar para o Wi-Fi como mais uma rede wireless que eles possam explorar. E nós temos muito trabalho nessa área, e se calhar para uma outra conversa podemos fazer aí uma discussão mais detalhada sobre os temas do QoS e QoE que estamos a desenvolver para o Open Roaming para as operadoras celulares. Ok, e com isto vou passar para o segundo tema, que tem a ver então com os 6 GHz. Eu tenho a certeza que todos vocês estão mais do que familiarizados com o tema dos 6 GHz, com a evolução do Wi-Fi. Este slide eu nem vou percorrer, vocês sabem isto melhor do que eu, portanto esta é a evolução do Wi-Fi enquanto tecnologia. E agora, um dos grandes avanços, desde o meu ponto de vista, o mais significativo dos últimos anos,
é realmente adicionar mais espectro ao Wi-Fi e nós podemos ter maior capacidade através do Wi-Fi 6E e, como é óbvio, depois nas versões Wi-Fi 7 e 8 e aí por aí adiante. Só para dar aqui um pequeno reforço do nosso trabalho, a WBA tem tido um programa de pilotos do Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E por todo o mundo. Tivemos pilotos no Brasil com a Boeing, o Cisco, no São Paulo Garulhos, e estamos agora a trabalhar também com a Cisco, aqui a Linktel, no aeroporto da Bahia, também para fazermos aí um piloto de Wi-Fi 6E e sermos aí dos primeiros a ter uma rede 6E live aí no Brasil. Mas isto é só para vos dar uma pequena indicação do trabalho da WBA. Mas agora, falando mais do ponto de vista da indústria, o que é que está a acontecer? Portanto, na indústria hoje em dia está a haver uma grande discussão à volta dos 6 GHz e que basicamente está relacionada com dois temas. O primeiro tema é se toda a banda do espectro dos 6 GHz deve ser alocada ao Wi-Fi ou não. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso. Há países que estão a alocar toda a banda e há outros países que estão a alocar apenas parte da banda. E, portanto, existe uma grande discussão se a parte superior da banda dos 6 GHz deve ser alocada ao Wi-Fi ou se deve ser alocada a serviços celulares. A outra discussão tem a ver com como é que podemos salvaguardar o uso dos 6 GHz por outras entidades, porque hoje em dia os 6 GHz já é utilizado por muitas entidades. E, portanto, estes são os dois grandes temas que estão em discussão. E para perceberem um bocadinho mais como é que estes temas são discutidos no mundo. Aqui vocês podem ver aqui um mapa que é disponibilizado pelo Wi-Fi Alliance. Eles fazem um tracking, uma monitorização muito apertada do que é que cada país está a tomar decisões. Portanto, estas decisões são tomadas pelos reguladores de cada país e podemos ver que, olhando apenas para as cores do mapa, já podemos ver que está aqui uma grande confusão. Pronto, como todos nós sabemos, os Estados Unidos foi pioneiro neste tema. Eles alocaram toda a banda dos 6 GHz para tecnologias não licenciadas, principalmente disponíveis para o Wi-Fi. Outros países, como o Canadá, Brasil e outros, seguiram essa mesma orientação, mas vocês podem ver que, por exemplo, na Europa, não se tomou essa decisão, apenas decidiu dar parte da banda, que vai dos 59 aos 64 MHz, e podemos ver aqui que o mundo está assim um pouco dividido. E como é que isto agora se vai resolver? Todos estes temas do espectro são resolvidos através do ITU. O ITU é um outro organismo mundial onde os diversos países participam. Portanto, os governos de cada país participam neste ITU e vai haver uma reunião que é o chamado World Radio Communication Conferences, que é realizado de tempos a tempos, de cada 3 a 4 anos, e é nessas reuniões onde é decidido o que fazer com o espectro. E as decisões que são tomadas no ITU depois são aplicadas nos diversos países. Portanto, a próxima conferência, que há uma grande discussão na indústria, é o WRC 23, vai acontecer dentro de um ano, entre 20 de novembro e 15 de dezembro, no Dubai, e um dos grandes temas a ser discutido nessa reunião é exatamente esta Agenda Item 1.2, que basicamente vai ser votado por todos os países, vai ser votado o que fazer com a banda superior dos 6 GHz, dos 6.425 aos 7.025, se isso deve ser associado a serviços celulares ou não, ou se deve ser dado para serviços não licenciados, leia-se Wi-Fi. E, portanto, nesta reunião,
vai ser muito importante, porque é onde se vai de alguma forma decidir o que fazer com, a, com, a, com a banda dos 6 GHz, tendo a noção que a banda dos 5.9 aos 6.4 não está em discussão, portanto, essa parte da banda já está associada ao Wi-Fi. Agora, a dúvida é dos 6.4 aos 7 e aos 7.1, se vai ser dado para o Wi-Fi ou não. E, portanto, existe aqui uma grande ansiedade em saber o que vai acontecer. Passando aqui ao tema número 2 dos 6 GHz. Tal como eu tinha dito, a banda dos 6 GHz não está completamente disponível. Ela é usada hoje em dia por muitas entidades. E se calhar até alguns de vocês já tiveram projetos onde utilizam a banda dos 6 GHz. Dependendo de país para país, isto pode ser usado por operadoras celulares, por empresas pelas elétricas, por diferentes transportadoras, até mesmo pelos militares ou pela polícia. Portanto, existe uma série de entidades que usam, principalmente em soluções ponto a ponto, e usam este espectro. No entanto, também é reconhecido pela indústria que é importante usar este espectro para o Wi-Fi, e daí ter há uns anos atrás, cerca de 5 anos, 5, 6 anos, começou uma grande discussão como é que se pode implementar soluções de partilha de espectro pronto, na indústria celular e na indústria do Wi-Fi. E aí surge esta ideia, ok, vamos ter, para libertar os 6 GHz para o Wi-Fi, nós vamos ter de encontrar um mecanismo que permita identificar outras operações que já existam, e quando existir essas operações, o Wi-Fi vai ter de reduzir a sua potência, ou vai ter de limitar a sua capacidade apenas a alguns canais. E então surgiu todo este tema da discussão do AFC. Portanto, o AFC, o Automatic Frequency Coordinator, é um mecanismo que acaba por ser uma plataforma que vai identificar todos os locais geograficamente onde já está a ser usado os 6 GHz, e nesses locais o Wi-Fi vai ter de limitar as suas capacidades. Para isso ser implementado, cada país vai tomar as decisões que achar mais relevantes, mas o país está mais avançado, uma vez mais, é os Estados Unidos, e o que eles fizeram foi iniciar um processo para identificar entidades que possam gerir estas plataformas. Dando-nos apenas aqui um pouco mais de informação, hoje em dia nos Estados Unidos existem 13 entidades que já foram condicionalmente aprovadas como prestadores do AFC. A WBI e o Wi-Fi Alliance, por exemplo, são parte dessas 13 entidades, e agora estamos a passar por um processo de certificação, e uma vez que termine o processo de certificação, vai haver um conjunto de entidades que vão ser os operadores da AFC e todos os fabricantes de dispositivos com Wi-Fi vão ter de trabalhar com um destes operadores. No caso da WBA, nós seguimos o standard chamado OpenIFC, que é um standard open source desenvolvido por um outro organismo que é o Telecom Infra Project, o TIP, e basicamente estas plataformas de IFC, o que eles têm uma mega base de dados de todos os links e todas as utilizações existentes do 6 GHz, portanto pode ser um link backhaul de uma cell tower, de uma cell tower, e portanto essa informação vai ser toda capturada numa base de dados. E depois estas plataformas o que fazem é identificam, há um novo AP Wi-Fi 6E,
que quer ser ativado num determinado local e esse AP vai poder fazer uma query à base de dados através da plataforma e a plataforma vai lhe responder com informação de qual é o nível de potência e quais são os canais que estão disponíveis para esse AP funcionar nos 6 GHz. E é com base nisto que vai permitir, nestas plataformas, que vai permitir de alguma forma podermos usar ou maximizar, vamos chamar assim, vamos poder maximizar a utilização de todos os canais e das potências que o espectro dos 6 GHz pode trazer de novo. Só para terem uma ideia da nossa plataforma, portanto, os diversos fabricantes podem fazer uma query à plataforma e depois nós disponibilizamos este tipo de informação que vocês veem aqui. Este é um screenshot de uma query live. Isto foi feito de um local específico nos Estados Unidos, em Chicago. Foi quando nós tivemos o nosso evento em junho em Chicago. Isto era uma query do sítio, do local onde nós estávamos, que era um hotel, e como podem ver, praticamente todos os canais estavam disponíveis e portanto, podia-se utilizar de uma forma bastante alargada os 6 GHz neste local. E também, só por curiosidade, estas plataformas permitem também visualizar através de uma integração, neste caso com o Google Maps, permite visualizar exatamente pontos específicos que a gente tenha interesse e mesmo os links e a utilização dos 6 GHz em alguns locais que sejam do nosso interesse. Isto é particularmente interessante e relevante para os grandes, vamos chamar, os, as instalações de Wi-Fi, portanto, de grandes redes empresariais. Portanto, vamos imaginar, eu vou fazer uma cobertura Wi-Fi de um hotel ou de uma escola, de uma universidade, e eu, antes de iniciar o projeto, eu posso imediatamente, através destas plataformas, compreender como é que está o estado do uso dos 6 GHz e posso imediatamente começar a planear a minha rede. E que não invalida que depois exista o podemos chamar um controlo regular sobre o estado dessa rede Wi-Fi e do estado de uso dos 6 GHz. E, portanto, achei interessante partilhar um pouco convosco o que se espera que estas plataformas façam e que se pode ir ao detalhe. É uma questão depois, consoante a informação que está disponível nas bases de dados dos 6 GHz, nós podemos ir reconhecer exatamente o que existe. Alguns temas muito importantes ainda em discussão é como é que as coordenadas geográficas, todos estes APs, vão ser depois de alguma forma associadas a cada AP, porque cada AP tem também de ser identificado geograficamente onde é que está. E depois, como podem ver aqui neste exemplo de Chicago, temas como a altitude também é muito relevante, porque apesar de eu poder ter, por exemplo, aqui neste edifício mais alto, eu tenho ali um link microwave a conectar dois edifícios, mas se calhar eu posso, no resto de chão, junto à rua, eu posso perfeitamente usar toda a banda dos 6 GHz. Portanto, levanta aqui alguma complexidade que está neste momento a ser discutida e que será resolvida, como devem imaginar, será amplamente resolvida e superada e que vamos ter com certeza os 6 GHz a funcionar em todo o mundo e estas plataformas vão ajudar a que os reguladores tenham maior confiança em dar mais espectro ao Wi-Fi e que todos possam usar os 6 GHz sem criar
aqui grandes inconveniências ou quebras de serviço por partilharmos o mesmo espectro. Em sumário, portanto, reforçando um pouco aquilo que eu disse, o AFC vai ser muito crítico para esta coexistência. Como devem imaginar, nós para podermos ter standard power, maximizarmos o uso dos diferentes canais no Wi-Fi 6E e no Wi-Fi 7 é fundamental estes sistemas AFC estarem implementados. Como eu disse, os Estados Unidos estão um pouco à frente nestes temas, mas outros países estão já a se prepararem para começar a regular o AFC e iniciar processos de identificação de plataformas AFC, incluindo o Brasil, mas outros países, como o Canadá, como a Arábia Saudita, estão bastante avançados neste tema. Nós, da WBA, estamos muito interessados em ajudar a indústria a progredir neste tema, dar confiança aos reguladores que o 6 GHz é muito importante para o Wi-Fi. Queremos que a banda dos 6 GHz seja totalmente alocada ao Wi-Fi e para isso o AFC tem um papel fundamental. E isso é importante que a indústria, como um todo, nós todos nos podemos ajudar e mostrar que é importante esta banda ser usada pelo Wi-Fi. E com isto termino aqui a minha apresentação, Lariana. Não sei se há alguma questão ou algo que queiram ver mais em detalhe. Muito bom, Thiago, obrigada. É sempre muito rico, sempre muita informação para a gente, mas sempre informação muito relevante do que vocês também visualizam aí com relação a outros países, outras regiões, né? Então, obrigada. E sim, temos algumas questões. Eu vou olhar, a gente recebeu algumas aqui que vieram direto para a gente. Eu vou perguntar para você. A primeira delas é: qual é a sua visão de Open Roaming versus Private 5G? É uma pergunta muito interessante. É uma pergunta muito interessante. Eu sou da opinião que ambas as tecnologias vão existir. Não vai haver uma tecnologia que vai, de alguma forma, vencer essa batalha. Acho que não é uma batalha. Nós temos que perceber que cada uma delas tem um mercado muito específico. O Wi-Fi tem um mercado de grande consumo, portanto, quase que posso arriscar que a grande maioria da população do mundo usa o Wi-Fi hoje em dia, enquanto as redes privadas celulares vão ser redes que vão ter um âmbito muito específico, portanto pode ser uma fábrica, pode ser um hospital, pode ser assim um local muito específico que vai ter e terá benefício dessas tecnologias. Importante também reconhecer que ao nível de dispositivos e custos de implementação desse tipo de redes, não tem nada a ver com o Wi-Fi, não é? O Wi-Fi, todos nós sabemos, se calhar por $200 eu consigo montar uma rede até com 2 APs e já consigo fazer uma brincadeirinha no meu escritório. Mas agora, para uma rede celular privada, pronto, os custos é totalmente diferente e, portanto, tem de haver um modelo de negócio para o dono dessa rede completamente diferente. Portanto, eu acho que não são comparáveis e o Wi-Fi vai continuar a ser, desde o meu ponto de vista, o número 1 para a conexão à internet. Legal. Tiago, tem uma questão aqui que, na verdade, está assim, na curiosidade de todo mundo. O que tu tem a me dizer sobre o Wi-Fi 7? Muitos clientes estão pensando em aguardar qual vai ser a evolução, quando que eles vão fazer novas atualizações na rede. O que tu tem a dizer sobre isso para a gente? Lariana, esse é um tema que me aparece quase todos os dias. Eu digo sempre, isso é como, não sei, é como os carros ou como o iPhone. Você pode esperar pelo último modelo, mas se o quer comprar hoje, compra o que há hoje. E por mim,
Eu acho que se hoje consegue ter acesso ao Wi-Fi 6E, não deve pensar duas vezes, mesmo com o Wi-Fi 6 deve avançar e fazer esses investimentos. Não deve esperar pelo Wi-Fi 7, até porque ainda vai demorar um bocadinho a estar disponível, apesar de haver muitos anúncios de protótipos e de equipamento para demonstrações, comercialmente não existe nada portanto, como todas as tecnologias, existe uma evolução, mas se é para investir hoje, o Wi-Fi 6E, o Wi-Fi 6 é tecnologia existente. E vocês estão acompanhando os estudos com relação a outros países? Como está a evolução aí? Ou a gente está só aguardando mesmo que os fabricantes consigam nos entregar aí os chipsets para funcionar? Não, é um pouco, existe, vocês sabem que, pronto, a indústria do Wi-Fi tem um processo um pouco elaborado, do I3E, faz os standards, depois o Wi-Fi Alliance vai pegar no standard e identifica as componentes relevantes e depois faz a certificação e depois começam os produtos a ser vendidos. É normal que, face à pressão do mercado, alguns fabricantes anunciem estes protótipos de produto. Mas não há capacidade neste momento, no curto prazo, para ter chipsets de Wi-Fi 7 aí disponíveis de uma forma alargada. Portanto, eu penso que aqui entre nós é um pouco marketing para mostrar o futuro do Wi-Fi, que é importante, mas muitos de vocês que estão junto de clientes e estão a instalar redes todos os dias, devem se centrar no equipamento que existe hoje em dia, porque ainda vai demorar um bocadinho aí até o Wi-Fi 7 estar disponível. Ainda hoje eu costumo brincar com os colegas da Apple. Ainda hoje a Apple não tem o Wi-Fi 6E, como é possível? O iPhone não tem, quanto mais falarmos do Wi-Fi 7. Sim, legal, Thiago. Obrigada, quero te agradecer de novo. A comunidade sempre ganha muito com a sua participação, é uma contribuição importante, ainda mais facilitando, né, com a língua, falando em português com a gente é muito mais fácil e a contribuição é sempre muito rica. Então, muito obrigada e a nossa comunidade está sempre à disposição e sempre aberta aí para receber as informações que vocês têm para trazer para a gente. Obrigado, Lariana. Um excelente evento para vocês. Obrigada, Thiago.